Você já se perguntou como exatamente veio ao mundo o peso pesado da natureza, o elefante? Ou então, como uma naja, uma serpente tão temida na natureza, começa sua jornada rumo aos pesadelos? Bom, essas perguntas, por mais misteriosas que pareçam, tem como serem explicadas, viu? E eu vou te mostrar no vídeo de hoje, com essa lista dos 8 animais que nascem de forma surpreendente. Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Panda. Vamos começar a nossa lista falando dos pandas. Os pandas são totalmente dependentes das suas mães no nascer, viu? Os pandas nascem muito frágeis e precisam da proteção da sua mãe o tempo todo. Para vocês terem uma noção, em comparação com seus primos ursos, que já nascem com esqueletos mais maduros, os pandas acabam nascendo com um esqueleto mais subdesenvolvido. Além disso, a gestação dos pandas é muito curta e dura média ali um mês e um pouquinho. Tudo isso se deve à dieta que eles têm ali, que é farta em bambu, né? O bambu não é muito nutritivo e todo o nutriente que a mãe panda adquire da sua alimentação vai diretamente para o leite, que é a principal fonte de energia para os bebês pandas. Como o bebê panda demanda muita atenção, ao ter gêmeos, a mãe panda literalmente precisa acabar tendo que decidir ali com quem ela vai ficar. Em cativeiro, os veterinários revezam ali e fazem com que os dois sejam cuidados pela mamãe e que possam crescer saudáveis, né? Eles nascem rosadinhos, sem pelo e pesando ali umas 95 gramas. E olha que eles não ouvem, não enxergam, não andam e não conseguem fazer as suas necessidades sozinhos ali. Por isso, a mãe precisa ficar esfregando a barriguinha deles para que tudo comece a funcionar. Além disso, como eles nascem sem pelos e não conseguem controlar a temperatura do corpo, a mamãe panda precisa ficar com eles e embalá-los ali para ajudar nisso também. Por conta de todo esse cuidado, a mamãe panda não sai de perto dos filhotes por nada. Assim como a sua gestação, o desenvolvimento dos pandas é muito rápido também. Após 48 horas do seu nascimento, já começam a crescer a tão famosa pelagem branquinha do panda. E em cerca de 3 semanas, a pelagem já está totalmente completa. Depois de um mês do nascimento do bebê panda, a mãe começa a sair para se alimentar em pequenos intervalos ali, sendo esse um indicativo que eles estão começando a ficar mais independentes. Com 6 semanas, eles começam a abrir os olhos e quando completam 2 meses, também começam a ouvir. Entre o 3º e 4º mês, outras partes do corpo começam a desenvolver melhor, como conseguir fazer suas necessidades sozinhos, andar e se alimentar sozinho, e depois dos 5 meses, eles já estão prontos para a próxima fase, e já começam até a ficar independentes da sua mãe. Cavalo marinho. Agora nós iremos falar dos cavalos marinhos. E se eu te contar que, diferente dos outros casos dessa lista, o papai cavalo marinho tem muita importância na vida dos seus filhos, mais do que até a própria mãe. Vocês acreditam nisso? Eu vou contar tudo sobre a relação dos cavalos marinhos e como seus bebês nascem. Após escolher o parceiro, a fêmea dá os seus ovos para ele, que os fecunda e os guarda. O tempo de gestação varia de espécie para espécie, mas em média leva cerca de 2 semanas para eles nascerem. É muito rápido até, né? Bom, além de carregar os ovos, o pai também fica encarregado de cuidar deles depois que eles nascem. Isso não é uma tarefa fácil, viu? Porque chega a nascer 300 filhotes de uma vez só. Você imagina a doideira que deve ser, né? O pai cuida e fornece nutrientes e todo o cuidado para que os seus filhotes possam se desenvolver adequadamente. Quando ainda são recém-nascidos, os filhotes se alimentam de pequenos crustáceos e em poucos meses já conseguem se desenvolver completamente, atingindo a tão famosa fase adulta. Elefante. A elefante fêmea pode ficar até 22 meses à espera do nascimento do seu filhote. Isso dá quase ali 2 anos de gestação. Dá pra acreditar nisso? O bebê elefante não é o maior mamífero bebê à toa não, viu? Ele já chega ao mundo pesando os seus 100 quilos fácil. Todo o parto do filhote é acompanhado por pelo menos 2 outros elefantes, que geralmente são ou a irmã ou amiga da mãe do elefante. Elas levam a mamãe elefante para longe do restante do bando, dando suporte e acariciando ela com a tromba, como uma espécie de apoio a ela. É bem legal, né? O parto dura aproximadamente uns 15 minutos. E depois que o bebê sai, elas auxiliam tirar ele ali da placenta e limpam ele também. Depois de um tempo,
todos voltam pro bando junto, e o bebê elefante, mesmo cambaleando aí, vai andando no meio delas. É incrível. Agora, olha como eles são diferentes. Um bebê que nasceu ali no tempo certo de gestação, e o outro caso de um bebê que foi um caso de um aborto, infelizmente, mas só como ele era bem pequenininho, não é mesmo? Cobra. As cobras podem nascer de ovos ou diretamente das mães. As cobras que nascem dos ovos são chamadas de ovíparas. Como a maioria das espécies de cobras são ovíparas, eu decidi focar mais nelas aqui no vídeo, tá? Bom, geralmente o nascimento da cobra demora cerca de 3 a 8 meses para acontecer. Ao contrário das aves, por exemplo, os ovos das cobras não chocam, porque o calor do próprio ambiente que elas vivem é capaz de chocar o ovo sozinho. A cobra mãe coloca os ovos em um lugar onde eles possam ficar o mais protegido possível. Como ela não consegue cavar, os ovos nem sempre ficam tão bem escondidos e podem ficar à mercê de outros animais, né? Algumas espécies ficam com os ovos e os protegem também, porém algumas outras só vão embora e deixam os ovos sozinhos mesmo. Uma das espécies que fica no lado dos seus ovos é a cobra naja. Geralmente ela coloca cerca de 20 a 40 ovos por vez e os seus ovos demoram entre 60 a 80 dias para chocarem. Nesse meio tempo, ela protege os ovos de predadores como javalis e mangustos. Depois do nascimento, bom, as cobrinhas logo se adaptam ao ambiente e conseguem se virar muito bem sozinhas. Tartaruga marinha. O nascimento das tartarugas marinhas, bom, é um show à parte. E só pra vocês terem uma ideia, após o acasalamento, a tartaruga pode reter o esperma por pelo menos 2 anos antes de fato gerar algum filhote. É impressionante, né? Isso acontece porque ela espera o clima mais adequado para de fato ter os seus filhotes. O tempo de gestação de cada espécie de tartaruga pode variar muito, mas algumas espécies criadas em cativeiro colocam seus ovos 2 semanas após o acasalamento. Depois de colocarem os ovos, chega o momento da incubação. As tartarugas marinhas enterram os ovos em terrenos arenosos, como praias, por exemplo. E o período de incubação é de 45 a 60 dias, podendo variar bastante também. Tudo vai depender de como o clima estiver. Por isso, quanto mais quente o tempo tiver, mais demorado vai ser para o tempo de incubação terminar. Quando o tempo esfria, ou seja, quando há melhores condições para as tartarugas virem ao mundo, os ovos finalmente eclodem. A saída deles do ninho onde eles estavam enterrados acontece geralmente de noite, porque é quando a areia está mais fresca e também onde eles podem ficar mais seguros e livres de predadores. Os ovos eclodem todos juntos e cerca de 1000 tartaruguinhas correm em direção à água para se protegerem. É um espetáculo lindo de se ver e existem algumas reservas naturais que permitem que o público possa acompanhar esse momento tão incrível. Leão. O nascimento do bebê leão também é um acontecimento muito interessante. As leoas possuem um período fértil que dura de 2 a 8 dias, que acontece em todos os meses do ano. O período de gestação da leoa pode durar ali de 100 a 119 dias, uma média de 4 meses mais ou menos. Quando chega o momento do parto, bom, ela vai até um lugar seguro, mas que ainda seja um ponto estratégico para que ela possa caçar, porque ela sabe que ela vai ter que ficar ali um bom tempo, viu? Ah, e ela pode dar luz de 2 a 4 filhotes de uma vez só, tá? Ao nascerem, os bebês leões pesam aproximadamente 2 quilos e se alimentam tanto do leite da sua mãe quanto do leite de outras leoas do bando. Eles nascem com os olhos colados e só depois de uns 10 dias é que eles começam a abrir de fato. Depois disso, eles vão crescendo e evoluindo e quando chega a 3 meses de idade, eles começam a acompanhar a mamãe leoa e outras fêmeas do grupo em caçadas e também nas aventuras, né? É, meus queridos, a vida selvagem começa desde muito cedo, né? Coelho. Famosos principalmente na época da Páscoa, os coelhos fazem parte do imaginário popular por serem fofinhos e colocarem ovos. Bom, o coelho é um mamífero e por isso, não, eles não colocam ovos. Bom, você já ouviu falar da expressão procriar igual coelho? Talvez seja isso de fato que a gente vai focar aqui no vídeo de hoje. Essa é uma das características mais famosas desses animaizinhos aí, que conseguem dar à luz a muitos filhotes de uma única vez. Para vocês terem uma ideia, a cada gestação, a fêmea consegue dar à luz
em média 8 filhotes, e durante a sua vida, esse número pode chegar a 600 filhotes. É muito coelho, doido. Após dar à luz, a mamãe coelho fica cuidando e amamenta os seus filhotes nos primeiros meses de vida ali. Depois disso, os filhotes vão se fortalecendo cada vez mais e passam a consumir alimentos como feno, legume por conta própria. Borboleta. Para fechar nossa lista, família, vamos falar do nascimento e do desenvolvimento mais impressionante do mundo animal. Eu tô falando das borboletas. O ciclo de vida de uma borboleta é dividido em 4 partes: o ovo, a lagarta, a pupa e finalmente a borboleta. Todo esse processo é chamado de metamorfose. Agora eu vou explicar cada ciclo e como ele evolui, tá? A mamãe borboleta procura uma folha e coloca os seus ovos nela. O período de incubação varia de espécie para espécie, e nesse período muitos ovos podem acabar sendo comidos por outros animais. Não é uma coisa rara de acontecer. Quando o período de incubação acaba, o que sai de dentro dos ovos é uma lagarta. A lagarta irá se alimentar da casca do seu próprio ovo e depois das folhas ao redor até ficar forte. A formação da crisálida ou a pupa começa quando a lagarta atinge o seu tamanho necessário e quando os seus níveis hormonais aumentam. Com isso, ela consegue fazer o seu casulo com folhas, galhos ou até mesmo com sua própria seda. E é de dentro do seu casulo que a transformação em borboleta de fato ocorre, família. Após ficar totalmente desenvolvida, a borboleta começa a quebrar o casulo e demora cerca de 2 horas para, de fato, sair voando por aí. Esse vídeo vai ficando por aqui, mas você pode continuar me assistindo, claro, clicando em um dos 2 vídeos que está aparecendo para você aí. Aí você vai continuar lá num tema semelhante ou igualmente intrigante. A gente se vê no próximo vídeo lá, hein? Valeu!